Perfeito. Continuamos a admitir alguns colegas. Perfeito. Então, vamos voltar à nossa saudação. Temos pessoas que acabaram de entrar. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Chamo-me Paulino Cassoco e serei o vosso anfitrião para este webinar, que tem como tema a elaboração de relatórios de atividades. A UAZEDUA é uma empresa especialista no segmento de formação e consultoria, que existe desde 2013, atuando no setor petrolífero, no setor mineiro e em vários outros setores da nossa economia. A UAZEDUA tem como principal cliente a Catoca, mas também tem clientes em outros setores da economia angolana. Este evento, este webinar que vem do inglês, quer dizer Web-Based Seminar, ou seja, seminário com base em suporte de internet, terá a duração de 1 hora e, como já é sabido, será administrada pelo formador Amilcar Dunduma, ou Dunduma, não é? Já que o sobrenome está propositado. O Sr. Amilcar é um formador de carreira, é orador motivacional, é autor, tem uma obra, tem um livro, no caso, e tem o prazer de partilhar com esta audiência, com este auditório bastante especial, este tema que realmente é de relevância para todos os profissionais, porque em vários momentos da nossa atividade laboral somos obrigados a produzir relatórios para apresentar aos nossos colegas, aos nossos chefes, a clientes, a parceiros, enfim. Daí a escolha deste tema para ser abordado nesta noite. Será 1 hora de apresentação. Teremos 40 minutos de apresentação e depois 20 minutos de espaço para perguntas e respostas. Algumas regras aqui para a nossa sessão. Deste lado vamos controlar o microfone, os microfones dos participantes e a câmara. E nós pedimos que os participantes pudessem acompanhar de uma fotográfica, de um bloco de anotações e de um livro de qualquer autor. Portanto, são os materiais que o formador pediu que tivéssemos em posse para facilitar a nossa sessão desta noite. A nossa licença para esta sessão é de 100 lugares. Pronto, ainda estamos ao meio. Caso tivermos mais do que o esperado, vamos depois decidir como fazê-lo. Entretanto, ainda temos algum espaço para acomodar aqueles que estão entrando agora, aos quais voltamos a desejar as boas-vindas. E agora vou mesmo passar a palavra ao formador Amilcar. Ok, muito obrigado, caro Lionel, nosso anfitrião. Da plataforma Zoom. E vamos ver se conseguimos ter hoje uma sessão boa, uma sessão que realmente venha a ser de grande ajuda, de grande utilidade para todos. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem me ouvir? Alguém consegue me ouvir? Sim. Conseguem me ouvir todos, não é? Está perfeitamente ouvido. Pronto, fantástico. É muito importante. Então, o nosso tema para este webinar é elaboração de relatórios de atividades. Hoje é 7 de maio de 2020 e é um tema de transcendental importância. É realmente muito importante nós abordarmos esse tema. E o que nós pretendemos, tanto a UAZEDUA pretendeu ao selecionar esse tema, é fornecer a si, caro participante, algumas dicas, alguns conselhos úteis no que ao processo de elaboração de relatórios de respeito, visando auxiliá-lo para que, tanto deste webinar em diante, você esteja em condições de poder elaborar
relatórios com a qualidade e o requinte que se exige. E também vamos procurar aproveitar, dissipar, tanto algumas dúvidas muito comuns relacionadas com a questão da elaboração de relatórios. É importante abrir um parênteses, primeiro para parabenizar vocês, vejo que já estamos aí cerca de 51 pessoas, portanto, aqui a acompanharem a sessão. Os meus parabéns a vocês que fizeram essa opção, extensivo para todos aqueles que no decurso do webinar se vão juntar a nós. É fundamental no tempo em que nós vivemos, tempo de isolamento social, tempo de uma pandemia mundial, que de certeza, portanto, dará lugar a uma crise econômica sem precedentes, em que o mercado de trabalho, portanto, se já era um assunto desafiador para todos nós, com a pandemia vai se tornar ainda uma questão ainda mais problemática. As empresas não terão arcabouço para, portanto, carteira financeira, pelo menos nos primeiros tempos, no pós-pandemia, para poder suportar, portanto, a carga em termos de força de trabalho. Então, já começamos a antever aí algum problema de lugares, postos de trabalho nas organizações. E, normalmente, quando nos deparamos com esse tipo de situações, é fundamental que nós nos preocupemos em nos diferenciar dos demais. E como é que um profissional, tanto seja ele de que área for, consegue se diferenciar pela sua capacitação? Portanto, quanto mais competente a pessoa for, portanto, mais vantagens terá da concorrência, e isto é fundamental. Olhando para o conceito de relatório, portanto, o que é um relatório? Na verdade, um relatório não é mais do que um documento que é elaborado por mim, que é elaborado por si, pela pessoa portanto, a quem é incumbida a responsabilidade de elaborar um relatório. E qual é a finalidade do relatório? Na verdade, não é mais do que apresentar, tanto factos, descrever factos relacionados com qualquer coisa que a pessoa tenha vivenciado, algum evento, alguma atividade, eventualmente, tanto o exercício administrativo de uma organização e por aí fora. Portanto, há um conjunto de diferentes tipos de relatórios que mais adiante eu já vou mencionar, mas o importante a reter é isso, é que o relatório visa não mais do que reportar, portanto, a quem de direito, portanto, historiar a execução, portanto, de um serviço, de um evento, de uma formação, eventualmente, de qualquer missão que, eventualmente, o superior hierárquico ou uma entidade tenha incumbido. Também é comum, nos dias que correm, tanto os expertos da matéria definirem relatório simplesmente como a descrição de factos passados. Portanto, nós agarramos em factos passados, factos que ocorreram, esses factos são analisados e daí nós gizamos um relatório. E qual é o objetivo desse relatório? Esse objetivo, portanto, o objetivo desse relatório é orientar uma determinada área, uma determinada instância ou eventualmente um superior hierárquico. Nas grandes empresas, as lideranças de topo, portanto, usam muito esta ferramenta relatório para tomarem decisões importantes. Quando portanto, executivo de alto calibre, estou a falar de um CEO, estou a falar de um presidente do conselho de administração, um PCA, um diretor executivo, tem decisões importantes a tomar, normalmente ele não faz de forma leviana. Portanto, essas decisões são baseadas tanto em relatórios que os seus braços direitos, aquelas pessoas de confiança daquela entidade, passam para ela. Podemos dar um exemplo prático. Nesse preciso momento, por exemplo, estive a ver as notícias hoje e já está se a aventar uma hipótese de, eventualmente, o presidente da República voltar portanto, a estender pela terceira vez consecutiva o estado de emergência. Ora, o presidente não toma esse tipo de decisão levianamente. Portanto, essa decisão é resultado de, primeiro, relatórios que ele recebe, portanto, da equipa multissetorial que foi criada, e são os indicadores dos relatórios que essa equipa dá, que depois conduzem o presidente a aferir acerca da necessidade ou não de prorrogar o estado de emergência. Nas empresas também funciona assim. Portanto, os relatórios são documentos
extremamente importantes para que, portanto, grandes decisões sejam tomadas. E por que é fundamental eu explicar isso? Para que você, cada vez que lhe for incumbida a responsabilidade de elaborar um relatório, e o termo é mesmo esse, deve fazê-lo com toda a responsabilidade, passo o pleonasmo. Deve fazê-lo com todo o cuidado, porque tem que ter em mente que esse documento que você vai elaborar poderá dar aso à tomada de decisões. Ora, se o seu relatório não for um documento elaborado, muito bem elaborado, com factos, baseado em factos, não em presunções, o que vai suceder é que o seu relatório poderá, portanto, terá a propensão de induzir em erro tanto as pessoas tanto que vão receber o seu relatório. Portanto, é muito importante. Tanto reforçando o que é um relatório. O relatório é um documento tão simples quanto isso. Agora, convém que esse documento, o relatório, seja sempre um documento curto, não convém que o relatório seja um documento muito extenso, até porque, mais adiante, já vou esclarecer também essa particularidade. As pessoas hoje em dia cada vez têm menos paciência para ler, então é fundamental que quando você elabora um relatório, se quer que realmente a sua mensagem passe, você tem que apelar à sua capacidade de síntese. Saber sintetizar, e quando falo em sintetizar, estou a falar em resumir o máximo possível, estou a falar de, por exemplo, você conseguir traduzir em apenas 5, 6, 7 páginas um documento que eventualmente poderia, em condições normais, ser de 50 a 60 páginas, porque se faz hoje em dia, sobretudo os altos executivos, não têm tempo para ler. Então, convém que o seu documento seja curto, convém que o documento seja preciso, não contenha imprecisões, não contenha informações que até você próprio que elaborou o relatório, se lhe questionarem, não é capaz de justificar a informação que você colocou no seu relatório. Logo, a precisão é um dado muito importante e tem que ser conciso. E depois, ele é escrito, normalmente o relatório é escrito para um público, objetivos e públicos muito específicos. Portanto, como já referi na introdução, pode ser um documento para o Conselho de Administração, pode ser um documento para um diretor de departamento. Atenção que há relatórios que, por exemplo, destinam-se ao público, há relatórios que se destinam às instâncias governamentais. Por exemplo, as empresas são obrigadas a apresentar os seus relatórios de conta e por aí fora e por aí em diante. Isto é fundamental nós entendermos. Atenção, o relatório deve ser sempre um documento factual. E quando falo factual, do que eu me estou a referir? O relatório tem que basear-se sempre em factos, coisas verídicas. Relatório não pode ser presunção. A presunção não tem lugar quando nós somos chamados a elaborar relatório. Então, é fundamental que você tome muito cuidado de onde é que você vai buscar as informações para o seu relatório. Quem são as suas fontes? Apurar, determinar, averiguar, portanto, a fiabilidade das fontes que você vai usar é crucial para que você consiga elaborar relatórios com alto grau de qualidade. Portanto, relembrando as características chaves que um relatório deve possuir. Deve ser curto, não convém que seja longo. Deve ser que você colocar no seu relatório, elas devem poder ser validadas. Se alguém, portanto, o indagar em relação a essas informações, você deve ser capaz de dizer, não, essa informação eu obtive desta e daquela fonte, está aqui a evidência, está aqui a prova de que essa informação é uma informação verídica. Nunca cometa o erro de colocar no seu relatório informações que você próprio não consiga atestar a veracidade da informação nele contida. Deve ser conciso e também o relatório deve ser recomendatório. Recomendatório no sentido de deve fazer recomendações. Dependendo muito do contexto e do objetivo do relatório, você poderá ter a necessidade de recomendar como é que eventualmente a instância que vai receber o relatório poderá agir para resolver uma situação, para, enfim, eventualmente atrair mais clientes, tudo sempre dependendo do tipo de relatório. E o quinto aspecto, não menos importante, deve sempre lembrar que o seu relatório deve ser sempre claro e factual. O som está a chegar mal.
O som está a chegar mal. Alguém aí disse que o som está a chegar mal. Sim, E agora chega estão a ouvir muito mal, melhor? está muito baixo. Conseguem ouvir melhor agora? Eu não tenho problema, eu ouço muito bem. Eu também não tenho problema. Ouve-se perfeitamente. Acho que a pessoa que está a reclamar, o seu som está baixo. Ótimo. Eu também ouço perfeitamente. Também ouço perfeitamente. Eu também ouço Ao perfeitamente. anfitrião para desligar estes microfones. Quem não está a ouvir bem tem que ver a sua posição. Quem não ouve bem tem que mudar de Tá bom. sítio. Está na sala O tem som que ir está para o muito quarto. bom. Se está no quarto tem que ir para a sala, porque se você não está a ouvir, o problema é ali seu. Você tem que rever muito bem o sítio de onde você está a nos acompanhar. Tipos de relatórios. Existem vários tipos de relatórios e, obviamente, cada um com a sua finalidade. Portanto, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a cada tipo de relatório, porque isto é apenas um seminário. Se eu consumir muito tempo a explicar a miúdo o que é que cada um deste tipo de relatório faz, portanto, o webinar acaba só aqui. Isto é matéria para posterior, para uma formação que a Wazedua, depois o nosso anfitrião vai explicar, está a preparar, ligada mesmo a este tema. Mas aqui importa apenas eu dar alguns subsídios. Por exemplo, existe o chamado relatório técnico-científico. O relatório técnico-científico, como o próprio nome diz, normalmente é um relatório que resulta de trabalhos técnicos. É um trabalho que muito usado, por exemplo, para pessoal da área de engenharia, para cientistas, estudantes, acadêmicos, e ele vai revelar o quê? Vai revelar o resultado de uma determinada investigação que foi conduzida. Há também um segundo tipo de relatório, que é o relatório, por exemplo, de viagens ou de eventos. A pessoa fez uma viagem, portanto, eventualmente a empresa enviou-lhe para uma viagem qualquer, ou mandatou-lhe para ir representar a empresa num dado evento, mas depois o seu diretor, o seu PCA, pede-lhe um relatório. O que é que você vai fazer nesse relatório? Você vai reportar a experiência que você vivenciou nessa viagem ou neste evento. Há também, portanto, o relatório de estágio. É comum, portanto, é um procedimento global, por vezes, as organizações enviarem, portanto, pessoas, sobretudo estudantes recém-licenciados ou recém-doutorados, para fazerem um estágio, tanto de 2, 3, 4, 5 meses, em alguns casos até 1 ano, no sentido de preparar a pessoa para depois assumir, de facto, a atividade profissional. Portanto, o que se pede nesse relatório é que a pessoa depois dê a quem lhe enviou para esse estágio, a quem sponsorizou, patrocinou o estágio para ela, dê o feedback, portanto, de como é que correu esse período de estágio. Também existem os chamados relatórios de visita técnica. Portanto, aqui normalmente são relatórios, por exemplo, elaborados pelos auditores. Portanto, as pessoas que vão às instituições com o intuito de fazer auditoria à atividade das empresas. Ora, essa atividade deve depois merecer um relatório que é o chamado relatório técnico, relatório de visita técnica, onde as pessoas, portanto, mandatadas, vão apresentar os registros técnicos da visita que eles, portanto, efetivaram. E depois existe ainda uma quinta categoria de relatório, que são chamados relatórios administrativos. Ora, enquanto as categorias anteriores podem ser relatórios tanto coletivos como individuais, já os administrativos são essencialmente um tipo de relatório coletivo. Por quê? Porque eles relatam a atuação administrativa de uma dada entidade. Por exemplo, os conselhos de administração de uma empresa, eles têm que prestar conta aos acionistas da empresa sobre, portanto, a prestação da empresa, o rendimento da empresa durante o exercício econômico num dado período. Então, eles elaboram um relatório. Esse relatório, onde eles vão, portanto, demonstrar como é que foi o seu desempenho, a sua performance enquanto conselho de administração, é chamado de relatório administrativo. E depois eu coloquei ainda uma sexta categoria de relatório, que são os chamados relatórios progressivos. O que é o relatório progressivo e, normalmente, quem é que requer esse tipo de relatório progressivo? O relatório progressivo é aquele relatório que é solicitado por aquele tipo de órgãos que normalmente financiam projetos, patrocinam entidades.
Por exemplo, se a sua empresa, a minha empresa, receber um dinheiro de patrocínio para um determinado fim, para apoiar, sei lá, tanto idosos, para apoiar lares de caridade, o patrocinador, para que ele possa continuar, portanto, a me dar o seu patrocínio, ele exige que eu preste conta. Ele exige que eu apresente contas, portanto, do que eu fiz com o dinheiro que ele já me deu. Portanto, esse relatório chama-se relatório progressivo porque eu vou pontualmente dando ponto de situação. Olha, desse orçamento de $500.000 que vocês me deram, eu já usei X para aquilo, para aquele outro, para aquilo, para essa finalidade e tal, e por aí fora. E normalmente é faseado, porque alguns desses projetos, patrocínio é contínuo. Portanto, eles pedem, tanto relatórios de períodos que eles definem, em alguns casos trimestralmente, em outros casos semestralmente, há casos até que anualmente. A verdade é que se você, a entidade que recebe o patrocínio, falhar em apresentar o relatório, portanto, arrisca a ter o benefício do patrocínio cortado. Agora, o que é que deve conter um relatório? Um relatório deve conter o quê? É muito importante. Primeiro, deve conter a descrição da sequência do evento ou da situação que a pessoa estiver a reportar. Ele também deve conter a sua própria interpretação, ok? Ou, eventualmente, a interpretação de outras pessoas envolvidas no trabalho de elaboração do relatório, da situação objeto deste relatório. Ele deve também fazer uma avaliação dos fatos, tanto os resultados da pesquisa que você, tanto ou a sua equipa, efetuaram ao longo do trabalho de pesquisa para elaborar o relatório. Tanto deve conter dados sobre as discussões havidas em torno dos resultados dessa pesquisa que foi realizada. Também deve conter discussão, tanto sobre aquilo que, no teu ponto de vista, ou se além de si trabalharam mais pessoas no relatório, daquilo que é o curso de ações que vocês vão recomendar à entidade que mandatou você ou a equipa a elaborar esse relatório. Inevitavelmente, como é natural, tem que ter as tuas recomendações e depois deve sempre fechar com recomendações finais. Modelo padrão. É um aspecto muito importante este, o modelo padrão. E esta questão do modelo, portanto, é muito relativa, porque depende muito do contexto em que o relatório é elaborado. Por exemplo, para relatórios individuais, se o relatório é seu, tem um relatório de algo que você está a efetuar por iniciativa própria, você decidiu fazer um estudo, fazer uma pesquisa, é facultativo. Você ali coloca, portanto, o tipo de letra, o tamanho das letras que você muito bem entender. Trabalhos acadêmicos, a mesma coisa, salvo se, portanto, o seu professor que pedir um determinado relatório, ele colocar já as suas condições. Olha, façam um relatório com X páginas, no máximo 1000 palavras, quero textos com a fonte de letra tal, tamanho X e por aí fora. Neste caso, você evidentemente tem que seguir, portanto, aquilo que for o padrão definido pela pessoa que está a pedir o relatório. Trazendo para a vertente das empresas, é muito comum, e isso é importante, é um aspecto-chave naquilo que a gestão da qualidade diz respeito. Regra geral, as empresas já definem um padrão para os seus documentos oficiais. Isso é muito importante. Elas já definem, olha, o documento, os nossos documentos aqui na empresa, nós usamos a fonte Arial. Por exemplo, nós usamos a fonte Calibre, nós usamos a fonte Time New Roman, está definido. E para além da fonte, a fonte é o tipo de letra, portanto, os computadores, e para remir o tempo, eu não vou mais baixar e puxar, na formação vou fazê-lo, mas aqui não, os computadores já trazem um conjunto de variedade de tipos de letras, portanto, tecnicamente chamamos a isso a fonte. A fonte não é mais do que o tipo de letra. E depois também, normalmente a empresa define já o tamanho. Ora, cartas da empresa devem ser escritas no tamanho 11. Cartas da empresa devem ser escritas no tamanho 12 ou no tamanho 10, conforme o caso. Também é possível e é execuível que eventualmente defina portanto, o espaçamento. Ora, os documentos oficiais da nossa empresa devem ter X centímetro, 2,5
centímetros de espaço, portanto, no vértice superior, 2,5 no vértice inferior, eventualmente 3,5 na lateral esquerda, na lateral direita, e aparentemente você pode pensar, mas para que isso é tão importante? Olha, é extremamente importante. Eu vou ajudar você a entender esse aspecto com um testemunho muito rápido. Portanto, em 1995, eu trabalhava para uma ONG, portanto, não vem ao caso citar o nome, e uma vez eu trabalhava como auxiliar na área de contabilidade. E certa vez, portanto, o meu diretor de contabilidade conseguiu detectar um documento falso. E como é que ele conseguiu detectar que o documento era falso? Eu perguntei-lhe, mas como é que tu deste conta que o documento era falso? E ele diz, é muito fácil, eu recebo todas as semanas uma carta desta empresa há muitos anos. Eu, quando olho para o documento deles, eu consigo facilmente perceber se é o documento deles, porque normalmente eles usam letra assim, documento deles é assim, documento deles tem fundo Y. Esse documento, e ele pegou um outro exemplar dos documentos daquela empresa que já existiam, ele disse, estás a ver, Amílcar, veja as diferenças. Esse documento deles tem um fundo tal, este veio com fundo branco. O documento deles normalmente usa esse tipo de letra. Repare, veja a grande diferença que há entre a letra de uma e da outra. E automaticamente ele ligou para um dos administradores daquela empresa e disse, olha, vocês enviaram para cá um documento hoje. E o administrador disse, não, nós não enviamos nada, não solicitamos nada. Não, é que eu recebi cá um documento vosso, portanto, a pedir que realizemos a operação tal e tal e tal. Portanto, ele disse que não, portanto, eu vou aparecer aí amanhã, não faça nada para eu apurar se realmente o documento é nosso e quem é que enviou o documento. No dia seguinte, aquela pessoa compareceu no nosso escritório e disse que não, aquele documento não tinha nada a ver com ele. Resultado, alguém quis passar a perna, passa a expressão, à empresa. Ok? E por que foi tão fácil assim identificar? Por isso é que as empresas criam o chamado padrão. E é importante que, sobretudo, se você me estiver a ver e a ouvir nesta noite, e é novo, vai entrar agora para o mercado de trabalho, ou eventualmente já trabalha e vai mudar de empresa, a primeira coisa que você tem que fazer quando entra é estar muito bem informado. Olha, para documentos oficiais, quais são as regras da companhia? Qual é o padrão? Como é que devem ser os nossos documentos? Quais são os tamanhos? Qual é a fonte? Qual é o espaçamento? Tudo isso é fundamental. Inclusive até em coisas como e-mails, portanto, não é o caso hoje, mas até documentos como e-mails, portanto, é comum as empresas definirem muito bem como é que deve ser o padrão e como é que os e-mails devem ser escritos, como é que devem ser as assinaturas. Tudo isso é fundamental na perspectiva, primeiro, do branding, portanto, respeitar a marca da companhia, porque um documento, quando é usado com um determinado padrão ao longo dos anos, acaba sendo uma marca. Quem pega o documento, envia um documento para o banco, o gerente do banco já sabe realmente esse documento da empresa Amílcar Dunduma. Você envia o documento para um fornecedor seu, ele olha, já sabe que aquele documento é seu. Portanto, as pessoas conseguem identificar o tipo de letra, o fundo da folha, todos esses aspectos. Agora, é importante também dizer aqui que o padrão depois vai variar um bocado dito em função do formato do documento. Há quem gosta de elaborar documentos no formato Word, por exemplo, mas há quem prefere, portanto, usar o PowerPoint. Portanto, e ainda assim, volto a repetir, se é um documento corporativo, é um relatório corporativo, você deve procurar se informar em relação àquilo que são os padrões da empresa. Eu vou ver se consigo rapidamente sair do PowerPoint e mostrar para vocês 12 exemplares aqui de 2 documentos Word, que eu procurei elaborar. Portanto, os documentos têm o mesmo conteúdo, portanto, vocês conseguem ver. Por exemplo, vocês têm aqui esse documento. Esse primeiro documento, portanto, é um documento que eu elaborei, diz assim, resumo dos 2 últimos slides. E eu coloquei aqui, o relatório deve conter uma descrição, interpretação, por aí fora. Ora, o que eu usei aqui? Eu usei, por exemplo, para o título, eu usei o tipo de letra Taoma. Tipo de letra, fonte, usei o Taoma. Já, portanto, o tamanho, coloquei 14. Mas depois, nos subtítulos e no corpo do documento, eu usei a fonte Arial. Portanto, ou seja, o tipo de letra do título
é diferente do tipo de letra dos subtítulos e do corpo do documento. E o tamanho também, no tamanho do título eu usei 14, já no tamanho do corpo eu usei o 12. E depois, quando você vai, hoje em dia é fácil, você vai no seu documento lá no Word, se você for aqui em cima, onde vem esquema, aparece aqui, portanto, no canto lateral, tanto à minha esquerda, eventualmente a vossa esquerda também, não é para quem está a usar o computador, vem aqui uma função que diz margem. Olha, ele aqui já te diz, você não tem que ter trabalho, você não precisa preocupar-se agora como é que eu vou definir a margem. Hoje em dia os computadores já estão tão bem equipados que eles ajudam você, portanto, a fazer o que você quer. Você só precisa conhecer bem a ferramenta, clicar no botão certo. E aqui, por exemplo, para este primeiro documento, eu estou a usar, portanto, o tipo de margem normal. E o tipo de margem normal, se vocês olharem aqui, ele me diz que o espaço no canto superior é de 2,5 centímetros. E embaixo, portanto, no campo inferior, também 2,5. Ou seja, o documento, tanto no topo como na sua base, tem o mesmo distanciamento. Já nas laterais, ele me diz aqui que, tanto a esquerda tem 3 centímetros de espaço e a direita também tem 3 centímetros de espaço. Ora, eu vou fechar esse primeiro documento e abrir para vocês o segundo. O segundo documento é este aqui. Reparem que este documento, o conteúdo é o mesmo. Mas se vocês darem conta, há uma enorme diferença comparativamente ao primeiro documento. Começa logo pelo título. No título, portanto, eu usei, aqui no título, resumo, usei, em vez do Tahoma, usei a fonte Calibre Light. Portanto, o tamanho é o mesmo, é 14, ok? E depois, se olharem para o corpo do texto, tanto para os subtítulos como para o texto, já não usei a fonte Arial. Fui buscar uma fonte que se chama Ink Free. Isso está lá. Quando você vem aqui, clica aqui no topo, na base, tem aqui essa ferramenta, ele te dá todo um conjunto de variados estilos de letra. Está tudo ali. Você pode colocar o tipo de letra que você muito bem entender. Agora, há instante eu vos falava do padrão. Por que o padrão é importante? Conseguem perceber a diferença entre o documento 1 e o documento 2? É enorme. É enorme. E reparem também que só no espaçamento, se eu for aqui, por exemplo, no esquema, portanto, a estrutura, esquema, há de notar que aqui já não usei o normal. Aqui usei moderado, ou seja, tem mais espaço. Há de notar, se lembra do primeiro documento, que o texto está mais largo. Por quê? Porque em cima já não tem 2,5, mas tem 2,54, é quase a mesma coisa, mas a grande diferença está nas laterais. Por que alargou? Porque enquanto no primeiro documento, tanto no tipo de margem normal, eu tenho 3 centímetros de distância, tanto do texto com as laterais, já nesse eu tenho apenas 1,9. Um outro detalhe muito importante, vejam o tipo de letra do texto. Esse tipo de letra de texto, desse segundo documento, não é recomendável para documentos. Não é recomendável para documentos oficiais. Não é recomendável, por exemplo, para relatórios. Por quê? Porque podem ser difíceis de ler, sobretudo para pessoas que já tenham alguma dificuldade de visão. Ok? É por essa razão que ter o cuidado de escolher bem o tipo de fonte, o tamanho das letras é determinante. E volto a repetir, se o relatório é corporativo, então foi a pedido da instituição, a pedido da empresa, você tem que ter o cuidado de se informar junto da empresa qual é o padrão. Não invente, use o padrão que a empresa te recomendar, que isto é fundamental. Agora, eu também pedi, e a organização passou essa informação a vocês, que vocês preparassem um livro, tivessem um livro convosco. E a razão de eu ter pedido que vocês tivessem um livro convosco, além de um bloco de notas, para irem tomando nota do que eu estou a falar, apesar de que depois também a organização vai poder vos dar tanto o PDF desse PowerPoint que eu estou a apresentar, assim como também a gravação deste vídeo, para que vocês possam ouvir, assistir várias vezes, até entenderem bem o assunto. Portanto, é por causa dessa questão de secções de numeração que eu pedi que vocês organizassem isso. Por quê? Porque um relatório deve permitir que as pessoas que vão ler o relatório, ok?
encontre as informações que precisam sem, como se diz na gíria, passar mal, tem dificuldades. Deve ser fácil e rápido eu encontrar a informação que eu quero. Onde é que surge a analogia com o livro? Segura aí no livro que você tem e vá até o índice, a página que tem o índice. Você vai ver que esse livro já lhe apresenta, tanto os vários, claro, o livro tem um título, mas depois, portanto, todo o conteúdo está enriquecido com vários subtítulos, vários subtemas ou vários capítulos. Agora, às vezes, você não quer ler todo o livro, você apenas quer ler um capítulo em particular. Ora, se o autor não colocasse ali essa página, essa secção com a numeração de cada capítulo, você, para encontrar o que precisa, ia ser forçosamente obrigado a ler centenas de páginas até encontrar apenas aquilo que você quer. Mas, uma vez que existe ali essa página a indicar claramente em quantas secções ou capítulos está dividido o livro, no caso seria o seu relatório, ok? E o número da página onde você pode encontrar aquele tema em particular, você, em 2 segundos, vai para a página Y e você tem um conteúdo. Portanto, transportando isso outra vez para o relatório, é determinante que o teu relatório tenha uma lista de conteúdo, ou um índice, tem que ter o título, portanto, geral, e depois os subtítulos de cada tópico que você vai abordar no seu relatório, e, inevitavelmente, tem que ter a numeração das páginas. Lembrando, mais uma vez, que convém que o relatório não seja muito longo. Já quase a terminar, dizer que, na elaboração do seu relatório, o ponto de partida, a chave para o sucesso é preparar-se bem. Uma boa preparação é 50% de um relatório muito bem elaborado. Então, você tem que planear as coisas com muita, mas muita antecedência. A estrutura, e já vou daqui a pouco dizer a vocês, na parte final, já mesmo a fechar, como é que deve ser estruturado o seu relatório, mas a estrutura, aproveito já adiantar, que é muito importante, porque é ela que vai levar o leitor, a pessoa que lê o seu relatório, a perceber muito bem as suas ideias, a perceber qual é a linha de pensamento que você, portanto, procurou esmiuçar aí no seu relatório, portanto, o curso das ações desse evento, atividade, ocorrência, ou problema, objeto do seu relatório. E atenção, acima de tudo, muito, mas muito importante, você deve ter domínio absoluto da sua missão. E quando eu falo domínio da missão, estou a falar de quê? Qual é o objetivo do seu relatório? Okay? Uma vez eu testemunhei uma outra cena um pouco triste, em que numa dada empresa, estou a falar de 1993, uma empresa em que eu trabalhava, portanto, a direção enviou 6 colegas para fazer, portanto, uma formação numa certa instituição. E depois segurou num funcionário mais sênior, portanto, a pessoa mais sênior no grupo de funcionários, e o PCA disse, olha, por favor, vão à formação, depois apresenta-me um relatório do desempenho dos seus colegas na formação. Preste bem atenção, do desempenho dos seus colegas na formação. Ora, o que aconteceu? Eles foram para a formação, terminou a formação, e aquele meu ex-colega fez um trabalho árduo, perdeu noites, preocupou-se em apresentar um relatório bonitinho, um documento bem apresentável, uma coisa top, top, top. A verdade, porém, é que quando ele veio apresentar o relatório ao PCA, foi um desastre total. O PCA, inclusive, como se diz, passa o termo, passou-se e chamou-lhe nomes. Por quê? Porque não era aquilo que ele tinha pedido. No seu relatório, meu ex-colega colocou: a formação decorreu na empresa Y, é uma empresa fantástica, tem um bom sítio, a localização é no sítio tal, é fácil de lá chegar, os formadores são isso, tem diploma de ABC. Não era o que o PCA lhe tinha solicitado. O que o PCA queria era que ele reportasse como é que cada um dos 6 membros que foi fazer a formação se comportou na formação. Qual é o erro? Ele não teve o cuidado de procurar se informar bem junto do PCA qual era a missão, qual é o objetivo. É muito importante isso. Quando alguém te pede um relatório, não esqueça, pergunte qual é o objetivo do relatório. O senhor diretor quer o relatório para quê? O senhor PCA quer o relatório com que finalidade? Isso faz toda a diferença. Porque se você não tiver o cuidado de perceber muito bem a tua missão, você vai perder noites, você vai gastar energia, tempo
para depois, portanto, ser um choque total, porque vai levar, portanto, um certificado de incompetente pelo mau trabalho que vai efetuar. O documento estava muito bonito, mas não continha aquilo que o PCA que queria que ele fizesse. Então, é muito importante. Como é que você deve organizar o seu relatório? À medida que você está a investigar, o relatório não é para organizar no fim, acaba a missão. O relatório é para ir sendo feito enquanto você está na missão. Enquanto você está a investigar, enquanto você está a ler, vai já organizando o trabalho por secções em função do seu tempo. E atenção às referências. Onde é que você foi buscar a informação? As suas fontes são muito importantes. Mantenha as fontes, porque se você for indagar sobre qualquer assunto, você tem aquela fonte para ir lá e dizer, não, eu obtive essa informação em função da fonte tal. Estrutura. Como é que o relatório deve ser estruturado? Ora, a estrutura pode variar, mas normalmente o essencial é que o relatório tenha 4 elementos fundamentais. Primeiro, deve ter um sumário executivo. Logo de seguida, deve ter uma introdução, para além da capa, claro, tem que vir uma capa, ok? Tem que vir a paginação com índice e tudo mais. E depois disso, os 4 elementos fundamentais são: 1, sumário executivo. 2, introdução. 3, o corpo principal do relatório. E, por último, uma secção onde você vai apresentar as suas conclusões e as suas recomendações. Eu estou a correr agora na parte final, porque o tempo já se foi mesmo, para dar tempo de vocês colocarem as vossas perguntas. Então, o sumário executivo, que é a primeira parte do relatório, o que é isso? O sumário executivo é um resumo de meia página. Não convém que seja mais do que meia página. Em meia página, tanto em 4, 5 parágrafos, você tem que ter capacidade de sintetizar, resumir todo o resto do relatório. E por que o sumário executivo é muito importante? Principalmente se o teu relatório é um relatório que vai parar as mãos do Conselho de Administração ou do PCA, ou do diretor executivo, sei lá, conforme o caso, ou do diretor-geral, do dono da empresa. Esses altos executivos não têm tempo para ler. Se você entregar-lhe um documento com 20, 30 páginas, meu amigo, pode ter certeza, ele da segunda página não vai passar. É por essa razão que usa-se muito essa prática, uma boa prática administrativa, que você tem que ter um sumário executivo, aonde em apenas 5 parágrafos o teu superior lê e ele consegue ter um entendimento exato do que diz o resto do documento. Normalmente, tanto os altos executivos só leem o sumário executivo, não leem o resto. O resto é para os auditores, é para os técnicos administrativos, eles não vão perder tempo com o resto. Daí que o sumário executivo é dos elementos mais importantes. Repito, deve ser sempre muito curto, não mais do que meia página. Agora, apesar de ser a primeira coisa no relatório, deve ser a última a ser escrita. E por que deve ser a última a ser escrita? Porque, conforme eu disse, ele é o resumo de todo o relatório. Como é que você vai escrever já o sumário executivo se ainda não acabou o trabalho? Para resumir todo o relatório, primeiro tem que acabar todo o relatório. Só depois de acabar o relatório é que você então vai escrever o seu sumário executivo. É muito importante você não se esquecer disso. O que você pode fazer é, deixa uma página em branco, ok? Vai escrevendo tudo o resto e quando então terminar todo o trabalho, você ali faz um estudo, faz a súmula, faz o seu resumo e você vai colocar o resumo no seu sumário executivo. E depois vem a introdução. A introdução não é nada mais do que você anunciar o que o teu relatório vai abordar. Portanto, há pouco, quando começamos o webinar, eu falei dos objetivos, ok? E os objetivos, e depois ali o meu colega, o Paulino, nosso anfitrião, muito antes de mim até, falou do que se pretendia com esse webinar. Aquilo é a introdução. A introdução é você dizer o que o documento vai tratar. É diferente do sumário executivo. Sumário executivo é um resumo de todo o documento. A introdução, ela anuncia do que o relatório vai tratar. Isto é também de transcendental importância. E depois vem o corpo principal do seu relatório. Deve ser muito bem estruturado. Como já disse, deve colocar por secções. Atenção, deve lembrar sempre a tua missão. Nunca desvie do foco. Evite divagar, porque se você divaga muito, o relatório vai se tornar um documento maçudo, cansativo,
aos olhos de quem o lê. Depois não tem tempo e encosta um relatório. Então, você tem que ir direto ao ponto, tem que ser o mais pragmático possível na elaboração do corpo do seu relatório. E, por fim, vêm as suas conclusões e as recomendações. Conclusão é como o termo diz, é uma inferência, as suas deduções daquilo que você extrai das informações todas que aquele documento apresenta. Então, você vai dizer, ora, em função de tudo que nós abordamos, conclusão é que chegamos, ou a conclusão que cheguei é que isso é assim, 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 e fecha depois com as suas recomendações. Recomendo, em função disso, que a empresa deve continuar a patrocinar esse tipo de atividade, porque é muito bom para a imagem da empresa dentro da comunidade. Estou apenas a citar alguns exemplos de como é que você deve estruturar. Tanto conselhos finais para, então, passar aí a palavra ao nosso anfitrião. Lembre-se sempre, seja simples a escrever o relatório. O seu relatório deve ser fácil de se ler e compreender. Até por aquela pessoa que não tem grandes estudos, portanto, não tem muito conhecimento, eventualmente, da área, o teu relatório deve ser tão simples que aquela pessoa pega naquilo e consegue perceber aquilo que você escreveu. Evite o uso de jargões. Evite abusar dos termos técnicos. Claro que há situações que, por exemplo, for um engenheiro de informática, é inevitável que o relatório tenha linguagem técnica. Nesse caso, não há nada a dizer. Mas, fora isso, tem que ter cuidado com a linguagem técnica, porque nem todo mundo entende a linguagem técnica. E se você colocar a linguagem técnica no seu relatório, você deve ter cuidado depois de explicar, não é? Portanto, cada palavra técnica em miúdos, para que aquele que não é técnico possa entender o que é que você quis dizer no seu relatório, porque, de contrário, não fará sentido nenhum. Regra de ouro: nunca envie ou entregue o relatório a quem te pediu sem antes ler e reler inúmeras vezes o seu relatório. E, se necessário for, tiver alguém de confiança, não basta você ler. Chame essa pessoa de confiança e diga, olha, por favor, eu fiz isso, mas leia. Eu digo isso por experiência própria. Isso acontece a todos nós. Eu escrevo livros, eu faço material de formação e, irremediavelmente, toda vez que escrevo alguma coisa, quando eu entrego para alguma pessoa amiga ver, há sempre um erro ortográfico, um erro de linguagem que me escapou. Isto acontece sempre. Então, a pessoa sábia não se reserva. Nunca envie o relatório sem reler várias vezes primeiro você próprio, para detectar eventuais erros, mas só você não chega. Procure sempre mais alguém que possa ajudar você nesse exercício. O tempo é curto, é apenas 1 horita, não há muito tempo. Se você ficou com tanto apetite aguçado, o senhor Paulino vai daqui a pouco explicar. Em breve vamos ter a formação. Hoje foi apenas um webinar, um seminário, portanto, através da web. Vamos ter a formação onde vamos abordar mais ao detalhe, mais ao pormenor, cada ponto. Hoje foi apenas para dar uma chega geral em termos disso. Meu muito obrigado. Toca fazer bons relatórios com aquilo que você já aprendeu e assim eu me coloco à vossa disposição para perguntas e respostas. Sr. Paulino. Obrigado, prezado formador Amilcar. Temos aqui algumas perguntas e vamos começar pela pergunta do Sr. Celso Justo. Como fazer o uso correto dos gráficos nos relatórios? Pergunta número 1, deixa-me para ver se há uma outra. Ok, Sr. Santos, provavelmente foi bom, mas gostaria de saber se for um relatório de uma formação que dure 6 dias, como minimizar o número de páginas? Muito bem, vamos colocar a primeira questão, portanto, para tomar nota, tem a ver com os gráficos. O uso de gráficos, com certeza. Muito importante essa pergunta dos gráficos. E a segunda, a formação de 6 dias, não é? Exatamente. Como resumir isso? Pode. Muito bem, a questão dos gráficos. Ali ao nosso amigo, nosso compatriota que colocou a questão dos gráficos, uma dica que lhe vou dar, uma ferramenta poderosa, mas muito poderosa para você fazer gráficos, é o PowerPoint. Mesmo que você vai colocar, portanto, por exemplo, o seu relatório num documento Word, lhe aconselho que faças o gráfico num PowerPoint e depois você transfira aquele gráfico para a sua página Word. Eu vou muito rapidamente para ajudar, tanto a tela ainda está a aparecer. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página em branco
ok? E eu vou ir aqui, portanto, na elaboração de relatório. Aqui, por exemplo, uma ferramenta. Há pouco eu vos mostrei um gráfico e repara, aqui nessa ferramenta, dentro da própria página Word, aqui assim, ela já te dá indicadores de onde é que você pode inserir uma tabela, inserir gráfico Smart Art, portanto, por exemplo, que é um tipo de gráfico. Suponhamos que você quer um gráfico Smart Art. Há pouco, quando eu vos mostrei, portanto, um dispositivo, um slide que falava acerca portanto, de como das características de um relatório, tem que ser claro, conciso, recomendatório, por aí em diante, eu fui aqui. E é muito simples de se fazer. Você vem, por exemplo, aqui, escolhe a fonte que você quiser. Vamos supor que você quer um tamanho de lista. Ao clicar aqui, ele te dá um conjunto de opções para que você depois possa optar qual é o formato que você quer utilizar. Imagine que eu quisesse utilizar isto, ok? Eu vou colocar isto aqui, vou fazer ok, ele me vai aparecer aqui. Eu posso colocar o que eu quiser. Vamos supor que eu quero dizer, outra vez, o relatório tem que ser claro, o relatório tem que ser conciso, o relatório tem que ser factual. Portanto, é para ser rápido, estou a colocar apenas 3. O que é que ele te permite? Você, ao fazer isso, eu, por exemplo, não estou satisfeito com esse documento que eu vejo ali. O que é que eu vou fazer? Ao clicar aqui e ir no lado direito do mouse, ele põe aqui estilo, ok? E aqui te dá várias opções de estilo, como é que você quer o estilo desse gráfico. Eu posso colocá-lo assim, ok? Reparem como é que ele ficou. Ficou deitadinho. Se eu não estiver satisfeito com este, eu posso ir novamente aqui. Eu posso, por exemplo, colocá-lo neste formato. Reparem que também ficou diferente, ok? Se mesmo assim não me agradar, ele tem várias opções. Tudo isso são opções. Eu posso, por exemplo, colocar nessa opção, também dá. Eu escolho o que eu quiser. E também te permite, eu vou colocar assim, por exemplo, permite escolher a cor. Se você não quer que ele fique na cor azul, tem as opções. Vem aqui onde está a cor, repare, agora ficou tudo claro, ok? Se quiser, por exemplo, mais colorido, você ao vir aqui, ele ficou assim, repare como ele ficou bonito, com um azul claro, com um verde alface, depois tem aí um laranjazinho. Suponhamos que esse fosse o seu gráfico, você agarrava nisso, fazia uma cópia disso e colocava no lugar do seu documento onde você quer colocar o gráfico. Portanto, esse é um tipo. Espero que isso tenha ajudado, tanto de alguma maneira a esclarecer, e depois tem ali os contatos. Se houver mais situações, é sempre muito fácil, podem enviar, que depois nós interagimos em relação a isso. A questão sobre como resumir, essa é uma grande questão. É uma luta. Ao longo dos meus anos de experiência profissional, devo admitir que eu próprio levei anos a dominar a arte de sintetizar as coisas. É uma luta. Cada vez que me pedissem algo, eu fazia cá um documento, perdia a noite, uma coisa bem feita, porque a tendência é pensar, tudo é importante. E o superior a mim, cara, é muita página. Mas, chefe, o que está aí é importante? Não, é muita página, é muita escrita, não queremos isso. Reduza isso. Às vezes eu tinha um documento de 40 páginas e então me pedi que eu transforme aquilo num documento de apenas 10 páginas. Como fazer isso? É treinar a capacidade de síntese. Tem que sintetizar. E, ainda bem, tanto vem a calhar, ainda bem que o outro colega colocou a questão do gráfico. Uma forma de você reduzir a quantidade de escrita é transformar essa escrita em gráficos. Se você acha que a informação é toda relevante, o que é que você faz? O gráfico transforma, às vezes, o blá, blá, blá de 5, 6 páginas num documentozinho que nem meia página vai ocupar. Então, através do uso de gráficos, você encontra ali um bom método de conseguir sintetizar. Mas hoje, por hoje, poder de síntese, capacidade de síntese é fundamental. Espero que tenha ajudado. Se houver mais dúvida, pode escrever. Mais alguma questão? Com certeza. Tenho aqui 3 perguntas. Há uma que é recorrente. A primeira é qual é a diferença entre a ata e um relatório? Pergunta número 2. Qual a diferença entre um relatório académico e um relatório profissional? E a terceira, muito interessante, supondo que uma empresa tenha um modelo próprio de relatório, entretanto, o cliente impõe
que a empresa use o seu próprio modelo de relatório. O que fazer nesta situação? Ok. São três questões muito, mas muito importantes. Vamos começar pela primeira. A diferença entre uma ata e um relatório. Eu vou rapidamente recorrer aqui, rebuscar os slides que colocamos, que falava de vários tipos de relatórios, para depois ajudar na pergunta que se segue. Normalmente, a principal diferença entre uma ata e um relatório, portanto, uma ata não é mais do que uma minuta. Uma ata não é um relatório como tal. Uma ata é uma síntesezinha com os principais dados de uma reunião, ou, por exemplo, é muito mais comum as pessoas elaborarem atas de reuniões, de encontros que as pessoas têm. Então, naquele documento que nós chamamos de ata, vamos colocar, portanto, é comum colocar a reunião decorreu na data de X, no local de X, foi presidida pela pessoa Y, como participantes participou o A, B, C, D e Y, portanto, a reunião começou a hora X, o anfitrião ou a pessoa que presidiu a reunião falou na introdução isto e aquilo, depois passou a palavra para os tantos, você vai narrar aquilo que foram as intervenções das várias pessoas. Portanto, e uma ata é mais fácil, na verdade, de elaborar, olhando as coisas nessa perspectiva, do que propriamente um relatório. Já um relatório vai puxar muito mais de si. Enquanto na ata você apenas se limita a transcrever aquilo, a letra, aquilo que ocorreu, atenção, a ata deve transcrever a letra aquilo que ocorreu. Portanto, não há ali nenhum pendor investigativo, e essa é a principal diferença. Já o relatório pode incluir um certo pendor investigativo. Você vai ter que investigar, você vai ter que ir à busca de fontes. Na ata, você ouviu a pessoa falar, escreveu com a pessoa falar e acabou. É o que você vai colocar aí. Já no relatório, não. No relatório, você vai atrás, há coisas que você não vai entender, vai ter que fazer pesquisa do que é aquilo, vai ter que consultar pessoas. Portanto, a principal diferença reside mais ou menos nisso. Relatório acadêmico versus relatório profissional. As diferenças não são assim tantas, sendo que, portanto, eventualmente, uma das diferenças que vão encontrar está no rigor, mais ou menos rigor. Se for um relatório acadêmico livre, eventualmente não te vão exigir muito rigor. Mas, por exemplo, se for um relatório acadêmico e você tiver um professor que requisitou aquele relatório e for uma pessoa extremamente rigorosa, ele vai ditar regras, vai definir padrão. Ele vai dizer, olha, eu quero que o relatório só tenha X palavras, não mais do que isso. Vai dizer que o relatório tenha isto, aquilo e aquele outro. Quero que uses a fonte Y. Faça pesquisas no livro tal, não faça pesquisa no Google, por exemplo. Portanto, são questões que nós, os acadêmicos, tanto as pessoas que a maioria dos que estão aqui estudamos, sabemos muito bem isso. Portanto, nessa perspectiva, portanto, há ali uma vertente de rigor mais acentuada no relatório acadêmico, nessa perspectiva apenas. Agora, já o relatório profissional depende muito de si, do que você vai fazer, simplesmente respeitando as regras básicas. Se é individual e a empresa não tem um padrão, escolhe um padrão, mas lembrando que não pode pôr qualquer tipo de letra. Tem que colocar um tipo de letra que as pessoas consigam ler, porque nem toda letra se consegue ler. Há letras mais artísticas, há letras que são mais para colocar num convite ou num anúncio, mas já não se adequam, por exemplo, para um relatório. Por exemplo, se a empresa tem um padrão, tem que seguir obrigatoriamente o padrão da empresa. Isso nos remete para a terceira questão. Modelo do cliente é muito típico. Eu tenho muitos anos, mas muitos anos, quase 3 décadas de experiência no setor dos petróleos e acontece muito isso. Eu elaborava relatórios de diferentes formatos. Por quê? Porque cada cliente com que trabalhava requeria o relatório no seu próprio modelo. Ora, quando você tem cliente específico, você tem que seguir o modelo do cliente para documentos direcionados àquele cliente. Agora, quando se tratarem de documentos seus ou da sua empresa, você tem que ter o seu próprio modelo, o seu próprio padrão, e você vai usar o seu padrão. Espero ter ajudado também nesse sentido. Muito obrigado, Provedor Amilcar. São agora 22h02. A nossa sessão esteve prevista para terminar às 22h em ponto. Ainda
ainda temos muitas questões, mas por uma questão de respeito ao tempo e aos participantes, nós vamos encerrar. Vamos encerrar com este webinar. Agradecer mais uma vez ao formador e a todos os participantes. O material da formação, quer o vídeo que está sendo gravado, bem como os slides e todo o material de apoio, será enviado por e-mail. Ou seja, o vídeo será colocado na internet e partilharemos o link com todos os participantes e o material será enviado em PDF por e-mail e pelo grupo de WhatsApp que foi criado para este webinar. Como foi dito no princípio, esta é apenas uma espécie de introdução a este tema, faz parte de um curso que nós denominamos de elaboração de relatórios e planos de atividade. Portanto, este é o curso completo que pretendemos dar a partir na semana 25 de maio, a partir do dia 25 de maio. Estamos agora a afinar alguns detalhes e brevemente vamos comunicar pelos canais que agora temos disponíveis, WhatsApp e pelos contactos telefônicos que temos na lista de confirmação. Vamos partilhar e também pela nossa página a nível do Facebook. Vamos partilhar os detalhes para a participação no curso pago, que é elaboração de relatórios e planos de atividade. Naturalmente, o formador será o Dr. Amilcar e teremos todo o gosto em poder contar com esta audiência no curso que fiz referência. Dr. Amilcar, alguma questão, uma última palavra? Tanto agradecer a todos. Eu estou aqui a olhar para o bate-papo, realmente havia ainda muito mais questões. Mas nós vamos, através dos contactos, escrevam para nós, portanto, depois o Sr. Paulino vai encaminhar para mim essas questões todas, tal como no documento de apoio, o PowerPoint e o áudio, também poderemos enviar respostas dessas questões todas. Portanto, nosso muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Obrigado a todos e continuação de uma boa noite. E vamos manter o contato, obviamente.